Boa noite, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, da Missão Chamas Abrasadoras. Estamos aqui hoje para o nosso 6º dia do mês missionário, 5º dia da novena missionária. Então sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, você que vai chegar, você que vai participar ao vivo, você que vai ver essa live depois, sejam todos muito bem-vindos e vamos juntos adorar ao nome do Senhor e realizar esta novena da melhor forma possível. Então, que Deus abençoe muito você e que nós possamos juntos fazer as nossas orações. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este encontro. Gratidão a cada um de vocês por aceitarem o convite para juntos rezar e refletir o tema do mês missionário. Jesus Cristo é missão. Com seu lema, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Para que este momento seja vivido na sua profundidade, invoquemos a Trindade Santa, em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une por amor. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une por amor. No ano passado, o mês missionário foi celebrado com o impacto pela chegada da pandemia do Covid-19. Em nossas vidas, com a dor e o sofrimento de tantos que foram acometidos por ela e outros que não resistiram e fizeram a Páscoa definitiva à casa do Pai, a pandemia prossegue cada vez mais, tem evidenciado e ampliado o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças que tantos já padeciam. É necessário, nestes tempos sombrios, o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. E agora que nós possamos inclinar nossa fronte, fazemos um minuto de silêncio em memória das vítimas do Covid-19 e pelas pessoas próximas vitimadas ou que comoveram as nossas comunidades. Amém. O mês missionário pede nossa concentração para a experiência da força do amor de Deus, sentindo sua presença em nossa vida pessoal e comunitária, e assim seguimos a anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com os seus discípulos, a sua humanidade que nos é revelada no mistério da encarnação, no seu evangelho e na sua Páscoa, mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias. Somos convidados a reavivar em nós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, respondendo com fidelidade à urgente necessidade de sermos missionários da compaixão e da esperança, capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. Unidos e unidas a todos os grupos da novena missionária do Brasil, rezemos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão. Nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, pobreza e injustiça agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e, crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai.
Maria, Mãe Missionária, e São José, protetor da família, inspira-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Assim seja. Quinto dia da nossa novena missionária. O que vimos e ouvimos das populações em situação de rua e abandono. Irmãos e irmãs, escutemos o relato de pessoas que vivem na rua e os desafios que enfrentam. Rosineide é mãe, tem um filho adolescente e uma menina de 4 anos. Viciou-se em crack. Seu casamento acabou quando vendeu tudo que tinha em casa. Seus filhos precisaram ficar com a avó paterna. Rose, como gosta de ser chamada, está na rua há 3 anos e hoje está com um grande medo, a pandemia. Diz que não quer morrer, mas sim deixar as drogas e poder viver ao lado dos filhos. Os albergues estão cheios, é muita gente tossindo sem máscara, tenho medo da Covid. Perdi meu cobertor em um temporal e estou passando frio. Com o comércio fechado, nossa situação fica pior, a fome aumenta. Nossa sorte são as quentinhas que a igreja dá. Antônio Carlos, há 3 anos, vive na rua. Conta que após perder a esposa e o emprego, entrou em depressão. Sem querer incomodar seu único irmão, a única saída foi ir para a rua. Joel é ajudante de pedreiro e Márcio diarista. Há 1 ano estão sem emprego. A rua foi a única saída. Após perambularem pela casa de parentes, a filha tem 2 anos. Buscaram receber o auxílio emergencial, mas foi em vão. A saída foi montar barraca debaixo de um viaduto com poucos moradores. Os 2 recolhem material reciclado para fazer algum dinheirinho. Tanto nos grandes centros urbanos quanto nos pequenos, cresce o número de pessoas em situação de rua pelo Brasil, chegando a quase 222 mil pessoas. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o crescimento foi de 140% entre os anos de 2012 e 2020. Entre outros fatores, o que leva a essa situação é o uso de álcool, drogas, perda de emprego, conflitos familiares, como ouvimos nos depoimentos. Quem escolhe viver assim é um grupo menor, provavelmente pela noção de liberdade que a rua proporciona. Marginalizados pela sociedade e esquecidos pelo poder público, moradores em situação de rua são taxados de lixo humano, como avaliou o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, uma vez que são considerados inúteis e por isso descartáveis. Fala-se muito pouco sobre os riscos a que são expostos, como a fome, o frio, o desprezo, o abandono e a violência. Tudo isso agravados ainda mais por força da pandemia, intensificados pela dificuldade de higienizar as mãos, manter o distanciamento, ter boa alimentação e um abrigo digno e seguro. O desafio é implementar políticas públicas emergenciais para atender dignamente essas pessoas. Como bem nos falou o Papa Francisco, a rua não é lugar para morar, muito menos para morrer. Convido você a pegar comigo a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 27 a 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 a 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, movido pelo Espírito, anunciou que estava por vir uma grande fome por toda a terra, como de fato aconteceu no tempo do imperador Cláudio. Os discípulos, então, cada um segundo suas possibilidades, decidiram mandar uma ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim foi feito, e enviaram a ajuda aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O texto tem como pano de fundo um acontecimento histórico. Aquele fato tornou-se uma ocasião para que as comunidades cristãs dessem prova da sinceridade de seu amor fraterno. A partilha é apresentada como um dever. Sabendo que os cristãos da Judéia passavam por grandes necessidades, os cristãos de outras regiões do império enviam donativos para socorrê-los.
Eles sabiam que os problemas materiais não se resolviam com boas intenções, mas com ajuda concreta, com dinheiro. Esses donativos não eram esmolas, mas sinal de solidariedade, unidade e comunhão, de percepção das exigências da fraternidade cristã. O texto mostra como os primeiros cristãos exerciam a caridade entre eles. Embora distantes uns dos outros, eram solidários, praticavam os ensinamentos dos apóstolos. Assim formou-se a Igreja da Partilha das necessidades materiais e espirituais. A comunidade cristã não pode limitar-se a viver bem internamente entre os de dentro, mas precisa expandir esse viver bem. Entender que o amor não tem fronteiras e ele constrói laços universais de fraternidade. Por isso, a coleta descrita no texto aponta para uma comunhão além fronteiras. Embora no mundo político, social e econômico existia todo tipo de preconceitos, o Evangelho exige que todas as barreiras segregadoras sejam superadas. O amor é gratuito e generoso, portanto, cada qual deve verificar o que pode oferecer e partilhar sempre, pensando nos irmãos que estão em situação de miséria e sofrimento. O critério não é pensar em si, mas nos outros. Irmãos e irmãs, o que vimos e ouvimos das populações em situação de rua e abandono? Os pobres não só sofrem injustiça, mas também lutam contra ela. Ao nosso bom Deus dirijamos a nossa súplica. Espera no Senhor e sê corajoso. Despertai, Senhor, na consciência dos governantes, a sensibilidade de trabalharem para que todas as famílias tenham moradia, terra e trabalho. Rezemos. Espera no Senhor e sê corajoso. Jesus veio ao mundo e assumiu sobre si nossas dores. Dai-nos forças, Senhor, para trabalharmos, para que todos tenham vida e vida em abundância. Rezemos. Espera no Senhor e sê corajoso. Fortalecei, Senhor, em nós cristãos e na igreja a coragem profética para combater o império da ganância que exclui do convívio social uma multidão de irmãs e irmãs nossas. Rezemos. Espera no Senhor e sê corajoso. Senhor Jesus, vós que tivestes um olhar de compaixão para as multidões, que eram como ovelhas sem pastor, dai-nos a coragem profética de ir ao encontro das autoridades constituídas para defender o direito do sem-teto de terem um local digno para viver. Ajuda-nos, Jesus, a trabalhar para que todos tenham vida e vida em abundância. Que nosso Deus Trindade, fonte transbordante de amor, console as populações em situação de rua e abandono e abençoe a todos os que se dedicam a essa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim seja. Amados, nesse dia da novena missionária, nós queremos lembrar de toda essa situação difícil que a humanidade vive com as pessoas em situação de rua e abandono. Nós sabemos que não é fácil, mas agora vamos assumir o nosso compromisso com a vida, o compromisso que a igreja tem com a vida. E qual é a forma que a igreja nos orienta no Catecismo da Igreja Católica para que possamos ajudar essas pessoas em situação de abandono e de rua e abandono? Convido você a pegar comigo o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1655.
1655 do Catecismo da Igreja Católica. E esse parágrafo vai nos falar sobre Cristo, a Igreja e a família. Cristo quis morar, nascer e crescer no seio da Sagrada Família de José e Maria. Então, nós já vemos aqui que família sempre foi um projeto de Deus Pai Criador, de Jesus Cristo, aquele que nos remiu, que nos salvou, e do Espírito Santo, a comunhão de amor do Pai e do Filho. Então, que nesse dia o nosso bom Deus possa nos dar a graça de amar as nossas famílias, de não abandonar as nossas famílias por qualquer situação, de não trocar as nossas famílias por um prato de lentilhas, como diz as Escrituras. Que nós possamos solucionar os problemas dentro de nossas casas e não criar outros problemas muito mais sérios, muito mais angustiantes, que podem trazer a morte. Por isso que nós possamos pedir a Deus a graça de sermos família em todas as situações, mesmo com dificuldades, mesmo com diferenças, mesmo nas tribulações, que o Espírito Santo de Deus possa estar dentro dos nossos lares, que a bem-aventurada Virgem Santíssima possa ser a nossa intercessora, a nossa mãe amada dentro das nossas casas, a Virgem Maria que foi esposa, que foi mãe, que foi filha, que foi viúva, a Virgem Maria que também soube ser família, que ela venha nos ensinar a como Jesus querer nascer e crescer no seio de uma família. Por isso eu quero dizer, nós que somos missionários, nós precisamos incentivar as pessoas a ser família. Precisamos levar esta graça, para que as pessoas possam, como Jesus, querer nascer e crescer em uma família. Hoje vemos tantas realidades aí, né? A realidade do aborto, dos abusos sexuais, de tantas situações. Que nós possamos pedir a graça, essa graça que Jesus trouxe para nós, de querer crescer e nascer na família. Que nós possamos nos amar, que nós possamos nos perdoar, que nós possamos verdadeiramente ser família. E nós sabemos também que existem muitas pessoas que não têm família, né? Pessoas que são abandonadas, pessoas que estão aí nos albergues, que nós possamos ser família para aqueles que não têm família. Que nós não sejamos os incentivadores para que essas pessoas permaneçam em situações de rua e abandono, mas que nós possamos ser família de quem não tem família, né? E assim como o Catecismo da Igreja Católica diz, a igreja não é outra coisa senão a família de Deus. Então não há um outro testemunho que nós devamos dar a não ser o testemunho de família. Hoje eu vejo muitas pessoas que dizem ser igreja, mas que são aí a favor das ideologias, da ideologia de gênero e de tantas situações que não promovem vida. Por isso eu quero fazer um convite a você hoje, como missionária de Jesus. Você, eu e você, que somos Igreja Católica, Apostólica Romana, mesmo que você não seja da Igreja Católica, mas você é um cristão, que você, missionário do Senhor, discípulos missionários de Jesus, nós precisamos ser pró-vida, a favor da vida. Nós precisamos realmente mostrar ao mundo a identidade que a igreja é. A igreja é a família de Deus. Então, o ser família está em nós desde as águas do nosso batismo. Por isso, o núcleo da igreja, desde as origens, foi constituído por aquelas que com toda a sua casa se tornavam cristãos, pois quando se convertiam, desejavam que toda a sua casa fosse salva. E foi o que aconteceu conosco no batismo, né? Quando nós nos tornamos cristãos, há o desejo do nosso coração de nós somos inseridos na família de Deus. E por sermos inseridos na família de Deus, nós também temos o desejo que toda a nossa família seja salva. Então esse é um desejo, amado, de um coração cristão. Esse é o desejo de um coração missionário, de um discípulo missionário de Jesus. Que toda a sua família seja salva. E não só a sua família, mas as famílias do mundo inteiro. Por isso o missionário, amado, ele precisa ter um testemunho de família forte,
um testemunho de família verídico. Mesmo que sua família tenha problemas, mesmo que sua família tenha dificuldades, você pode dizer para mim: ah, Valéria, você não sabe o que eu passo, você não... Eu sei sim, porque eu também tive inúmeras situações na minha família. Pai alcoólatra e tantas outras situações, amado, dentro não só da minha casa, mas dos meus outros familiares, e tenho até hoje. Mas mesmo diante dessas tribulações, é como a palavra de Deus diz: tenho para mim que o sofrimento da presente vida não tem proporção alguma diante da glória manifestada em Cristo Jesus, a glória que me espera na vida eterna. Por isso, mesmo com tantos problemas, mesmo eu mesma passei por inúmeros sofrimentos e passo até hoje por conta de situações adversas acontecidas dentro da minha casa. Mas hoje eu conheci Jesus, hoje eu me tornei cristã, eu assumi as águas do meu batismo, eu adoro, louvo e bendigo ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu sirvo a Jesus na Igreja Católica e eu faço tudo isso para alcançar o meu fim último, que é a vida eterna. E eu tenho certeza que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que nós alcançaremos a vida eterna. Vou dar um testemunho para você que está desistindo da tua família. Quando eu conheci Jesus, logo depois de um tempo, o meu encontro com Cristo foi muito forte, né? Então, eu recebi o chamado missionário e comecei a fazer parte de uma comunidade lá da cidade de São José dos Campos. Sou de Taubaté e comecei a fazer parte da comunidade de São José. No dia que eu saí de Taubaté para São José de ônibus, que eu ia para lá 3 vezes por semana de ônibus, eu saía do serviço e já ia para lá, eu fui rezando no ônibus, pedindo para que Deus falasse comigo se realmente era da vontade de Deus que eu o servisse. Se eu estava fazendo a coisa certa, saindo de Taubaté, indo para São José 3 vezes por semana, se o que eu estava fazendo estava no centro da vontade de Deus. E Deus falava para mim que ia falar comigo assim que eu chegasse em São José. Amados, quando eu botei o pé naquela comunidade de São José dos Campos, o pregador que hoje até faleceu, um homem muito sábio, eu não me recordo o nome dele agora, mas um homem muito sábio. E eu entrei naquela comunidade, aquele rapaz, na época eu usava óculos, não usava lente. Quando eu botei o pé, aquele senhor disse assim: você veio para cá pedindo uma resposta. E Deus está dizendo para você que se você disser sim a Ele, se você o servir, Deus escolheu você para que através de você, um dia, todos lá no céu, na eternidade, você e toda a sua família estarão diante de Deus. E quando aquele homem falou aquilo, eu caí de joelhos, comecei a chorar muito. Eu lembro que eu falava depois, né, relembrando, brincando, eu falava assim: nossa, Deus esqueceu que o meu óculos não tinha para-brisa, porque as lágrimas caíam na lente dos meus olhos, na lente dos meus óculos, e eu chorava muito. E eu tive uma visão, deu de mim no céu, com toda a minha família de mãos dadas. E lá no céu, eu tinha certeza que nós havíamos ganho a visão beatífica de Deus, a vida eterna. Por isso, meu querido, eu quero dizer para você, hoje eu tenho certeza que diante de todas as tribulações que ainda passo, eu tenho certeza que todo esse sacrifício, toda essa dor, esse sofrimento, unido à cruz de Cristo, vai garantir a mim e a minha família a vida eterna. Por isso eu não tenho medo de sofrer. Sofro, não é fácil, mas não tenho medo, meu amado. Não tenho medo porque eu sei que o sofrimento que eu passarei aqui nesta terra não tem proporção alguma com a glória futura reservada para mim e minha família no céu. Então eu quero dizer para você, meu querido, que você, missionário do Senhor, homem e mulher de Deus, assuma o ser família. E que essas pessoas em situação de rua e abandono não sejam mais um cifrão para o nosso governo, mas sejam sim a nossa família. Por isso, que Deus abençoe você. E o Catecismo da Igreja Católica ainda diz: família, na família que se tornavam cristãs, eram redutos de vida cristã num mundo incrédulo. Então, que a nossa família seja um reduto de vida cristã num mundo incrédulo, num mundo que não acredita em Cristo. Amém? Essa é a resposta da igreja para toda essa situação difícil que nós mencionamos aqui nesse 5º dia da novena missionária. A resposta da igreja é Cristo, igreja e família. Que Deus abençoe você até
no nosso próximo sexto dia do mês, sétimo dia do mês missionário, sexto dia da novena. Seja bem-vinda, Milena, tá chegando no final, já estamos acabando, daqui a 10 minutos vamos para a próxima. Então vamos sair e entrar novamente. Que Deus abençoe muito vocês, quero agradecer vocês que estão nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos e lembrando você que a Missão Chamas Abrasadoras é uma comunidade missionária. Nós temos por carisma a formação da consciência, através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo. Somos missionários, estamos à disposição para irmos em missão na sua cidade. Então, se você quiser agendar a sua missão, é só entrar em contato conosco e nós vamos direcionar você. O nosso carisma, como eu disse, é a formação da consciência e nós trabalhamos com pregação, formação e cura profunda. Então, que você possa ir entrar em contato conosco, que será uma graça estar com você na sua cidade, será uma graça estar com você aí, clamando pelo batismo no Espírito Santo, na certeza de que Deus irá realizar maravilhas. Então, que nós possamos aí orar a Deus. Também quero entregar nesse dia da novena missionária toda a missão Chamas Abrasadoras, pedir a Deus pelas nossas necessidades, pelas tuas necessidades, pedindo que Deus abra as portas das missões para nós, que cada vez mais a missão Chamas Abrasadoras possa ser usada por Deus em toda a humanidade, para abençoar, para levar o batismo no Espírito Santo, para que nós possamos levar a cura de Deus para os enfermos, para aqueles que precisam de libertação, que nós possamos ser um instrumento de Deus, vivendo as águas do nosso batismo, assumindo o compromisso com a igreja, sendo fiéis àquilo que Deus nos chamou. Então, que Deus abençoe você. Lembrando, sai gritando pela rua, eu quero uma chama no lugar do coração. Por Maria, com Maria e em Maria, venceremos todas as batalhas de Deus. São Gabriel, São Miguel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós que recorremos a vós. Milena, um beijo no seu coração, depois assiste do começo ao fim. Vamos sair agora, mas entraremos com a próxima. Que Deus abençoe você, um beijo no seu coração. Estamos orando por você sempre, Milena. Você é uma pessoa muito especial aqui dentro da Missão Chamas Abrasadoras. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima.